e a paz do nosso Deus, e dizer que eu estou bem contente em ver vocês aqui, consagrando esse tempo ao nosso Deus. Ele merece toda a nossa devoção, a nossa atenção e o desejo de aprender mais a respeito dele. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus, por ter se revelado a nós, por ter nos escolhido e nos capacitado, ó Pai querido, com o Teu Santo Espírito, a entender a Tua palavra, a desejá-la, Senhor, aprender dela, para que possamos, ó Pai querido, ter uma vida agradável ao Senhor, sermos uma bênção na vida uns dos outros e também nessa sociedade. Reconhecemos que somos pecadores, carecemos do Teu perdão, ó Pai querido. Reconhecemos a nossa limitação física, mental, espiritual e emocional. Por isso, precisamos da ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos compreender, para que possamos aceitar como verdade para a nossa vida e para que possamos ter coragem de colocar em prática. E pedimos que o Senhor realize essas coisas dentro de nós, ó Pai. Que possamos valorizar a Tua palavra como ela realmente é, o tesouro mais precioso que nós temos, a fonte de ensino verdadeira e única, ó Pai, que garante para nós sabedoria, que garante, ó Pai querido, para nós vida eterna, isso é, vida de qualidade aqui e vida de qualidade, ó Pai, quando deixarmos esse corpo. Peço que o Senhor dirija a minha mente e a minha boca, para que o resultado final honre o Teu nome e o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nos preparando para o nosso retiro de carnaval. Nós vamos estudar escatologia. E eu não quero que a gente estude escatologia por curiosidade. Nós queremos aprender escatologia porque o autor do livro, ou melhor, o escritor do livro de Apocalipse, inspirado por Deus, garante bem-aventurança para quem ouve, lê e obedece. Então, escatologia traz muitas coisas práticas para o nosso dia a dia. E uma das funções da escatologia é produzir em nós uma vida alegre, satisfeita e abençoada aqui. Quando a gente fala de escatologia, nós temos pontos de interrogação. Então, nós estamos tratando sobre 3 princípios, 3 ou 4 regras, que nos ajudam a entender e a interpretar corretamente profecias. E hoje eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido. Na semana passada, a gente começou a falar sobre essas regras. A primeira regra de profecia devem ser entendidas literalmente. Então, você está lendo uma profecia, tá bom? Você tem que apagar da sua imagem a questão, de primeiro achar que tem algum segredo lá que precisa ser descoberto. Não, primeiro você vai entender, literalmente o que está escrito lá. E você vai partir do ponto literal para o figurado caso haja. Tá bom? Então, as profecias devem ser entendidas literalmente, a não ser que o contexto ou a maneira do seu cumprimento indique claramente que elas têm um significado simbólico. Lembrando que o significado simbólico sempre está diretamente ligado à ilustração, daquela literalidade. Regra 2, as profecias devem ser entendidas em seu conjunto, na harmonia de seus ensinos. E regra 3, as profecias devem ser analisadas à luz do seu cumprimento, quer seja passado ou futuro. E, na semana passada, nós já estudamos toda a regra 1, estávamos estudando a regra 2, as profecias devem ser entendidas em seu conjunto, em harmonia com seus ensinos. Então, nós vimos na semana passada que existe um caráter distinto de um trecho profético.
Você precisa descobrir, né, o que ele está ensinando. Você precisa verificar se já foi cumprido, se não foi cumprido, para quem está sendo dito. Né? Sobre o caráter distinto de um trecho bíblico, você tem que entender o papel do profeta. Uma profecia, ela pode estar predizendo algo que vai acontecer no futuro, então você precisa identificar se ele está falando do futuro, ou pode ser que ele esteja instruindo o povo daquela época no tempo presente. Então, profecias têm a ver com tempo presente e tempo futuro. É preciso verificar se a profecia é condicional ou incondicional. Isso é, se o homem precisa responder àquela profecia para receber o prometido, ou se vai acontecer independente do ser humano. Precisamos interpretar dessa maneira. Também é preciso verificar se já se cumpriu, e a história vai dizer isso, ou se será cumprida. E sobre isso nós vamos investir mais tempo hoje, tá bom? Como exemplo. Essa profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 24 até o versículo 27. E já tem aí algumas dicas, né? Veja bem, versículo 25, temos já aconteceu. Versículo 26, eu vou ler já, né? Está acontecendo. Versículo 27, ainda por vir. Então, num trecho bíblico, nós temos essas 3 situações, né? 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Então está Daniel lá, né, na Babilônia, ele recebe uma visão, e a visão tem como alvo o povo de quem? O povo de Daniel, o povo de Israel. Então é uma profecia para o povo de Israel. Envolve outras nações? Envolve, mas o alvo é o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, tá? Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Eu não vou interpretar isso aqui, nós vamos aprender lá no retiro. Mas ele está dando um motivo, ele está dando um tempo, 70 semanas. Tá bom? Ok? Para nós, o versículo 25 já se cumpriu. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas estão estabelecidas. Quando Daniel ouviu isso, para Daniel era futuro. 70 semanas, tá bom? Lá para frente vai acontecer. Então, esses são os passos. Para nós, essa primeira parte já cumpriu. Ele fala sobre, inclusive, a vinda de Jesus e assim por diante. Então, nós temos que identificar isso. Ok? E depois das 62 semanas, será morto o ungido. 500 anos antes, 600 anos antes, já está anunciado que Jesus ia ser rejeitado e que ele ia ser morto. Plano de Deus. Para nós, já aconteceu. Para eles, ainda iria acontecer. Por que tem essa profecia? Primeiro, para que eles identificassem o Messias. Entende? Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Isso já aconteceu na história, ok? O que está acontecendo hoje? Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Está acontecendo isso hoje. E vai acontecer mais intensamente para frente, mas já está acontecendo. Isso que a gente ouviu de Angola, Deus já falou. Né? Mas aqui ele está falando principalmente do povo dele, do povo de Israel. E você conhece a história de Israel. Israel não sabe o que é paz. Não sabe o que é paz desde essa época. Vive em constante guerra. Futuro. Ele fará uma firme aliança com muitos, por 1 semana e metade de 1 semana.
fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso aqui tem a ver com a grande tribulação que nós vamos falar no retiro. Mas eu estou dando um exemplo, né, de quando nós estudamos uma profecia, nós temos que conhecer a história e nós temos que entender, existem profecias que já foram cumpridas, profecias que estão se cumprindo e profecias que ainda se cumprirão. Então, é nossa responsabilidade, a responsabilidade do intérprete, estudar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem uma única verdade em relação a todas essas coisas. Essa regra também trata sobre o cumprimento de profecias, né? No sentido de determinar se já foi cumprido. Então, nós temos que estudar se ainda vai ser cumprido. Nós temos que entender a profecia é sobre quem. O Brasil faz parte das profecias? Você tem que voltar para as Escrituras. É para Israel? É para o Egito? É para o Oriente Médio? Para quem é o povo? Para quem é a promessa? Por quê? Porque hoje há muita confusão, não é? Por exemplo, há promessas exclusivas para Israel, que algumas interpretações dizem que é para a igreja, porque acham que a igreja é continuação de Israel. Isso é bíblico? Isso não é? Isso tem a ver com interpretação das Escrituras. E Deus deixou isso claro. A confusão é que, num determinado momento da história, a interpretação figurativa entrou e aí as pessoas foram atrás da imaginação. E aí se perdeu a verdade absoluta de coisas que Deus diz que vai fazer, e ao se perder isso, nós perdemos as bênçãos de conhecer essa verdade, porque essa verdade nos ajuda a lidar tanto com o momento presente, como no momento futuro também, não é? E algo muito importante, há a possibilidade de um cumprimento progressivo. O que significa isso? Eu vou ler sobre um expert nessa área. 2 eventos muito separados no seu cumprimento podem ser ajuntados sob o alcance de uma profecia. Então, 2 eventos separados, ok? Eles podem ser juntados. Bom, tem que ter exemplo, senão a gente não entende direito, né? Por exemplo, Joel. Temos uma profecia, Joel, capítulo 2, versículo 38 ao versículo 32. Foi escrito no 8º século antes de Cristo. E essa profecia ela foi cumprida, um pedaço dela, na história, naquela pregação de Pedro, lá no Pentecostes. Mas uma outra parte ainda não foi cumprida. E precisamos prestar atenção nisso. Então, a profecia é essa. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, nós temos uma profecia que Joel fez para o povo de Israel no 8º século, falando sobre o futuro deles, falando sobre a restauração deles. O povo aqui está rebelde contra Deus, Deus é obrigado a mandar o povo sofrer por causa da sua rebelião, por causa da sua idolatria. Eles não estavam se arrependendo, e Deus diz, para vocês se arrependerem, eu preciso agir, mas eu vou mostrar o que eu vou fazer, para vocês entenderem que sou eu, e não é o acaso. E fala do sofrimento, e fala também da restauração, que Deus vai oferecer o perdão e que muita gente vai aceitar.
E agora acontece algo lá em Atos capítulo 2. O Messias veio, o Messias viveu uma vida de santidade, ele cumpriu toda a lei, ele morreu e ele ressuscitou. E as pessoas dizem, bom, e agora? Israel rejeitou o Messias, e agora? E o que Deus prometeu? Não é? Então, Pedro, você já sabe da história, né? As pessoas começaram a falar em línguas, e Pedro, inspirado por Deus, vai dizer, olha, a profecia de Joel está sendo cumprida agora. Mas você vai descobrir que Pedro mesmo vai dizer até que ponto está sendo cumprida a profecia. Ele para num determinado momento. Isso é muito importante. Não é? Mostra a inspiração das Escrituras. 9 séculos depois, alguém mostra Deus controlando, né, todas as coisas, mostrando que você pode confiar na Bíblia letra por letra. É o único livro infalível. É o único livro que o que está escrito vai se cumprir. É a única fonte de verdade inerrante. Não é? Então, o pessoal lá está acusando que o pessoal lá encheu a cara, por isso que estão falando língua confusa, e Pedro se levanta e diz assim, então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. O pessoal estava em Jerusalém. A profecia de Joel situa a cidade de Jerusalém. Não é? Tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Naquela época, 9 horas da manhã, a pessoa não ficava bêbado. Hoje eu não posso falar a mesma coisa. Não é? Ok? Mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele está dizendo. Ele que está levando o povo para o Antigo Testamento, inspirado por Deus. E aí ele diz, e acontecerá que nos últimos dias do Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo, naquele momento, né, está inaugurando a igreja, oficialmente falando. Né? Vai habitar agora nos verdadeiros salvos. Em todos os salvos. Né? Não há uma categoria de salvos que tem o Espírito Santo e outro não, sobre todos. Não é? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Lembra o que é profecia? Profecia fala de algo do futuro, mas pode estar falando de algo que está acontecendo hoje. Não é? Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Muita revelação que nós tivemos no Novo Testamento não foi através de sonhos. João não teve a visão de Apocalipse. Pedro não teve um sonho que Cornélio vinha até ele. Mas ele para a profecia aqui. Então, numa pregação inspirada, Pedro agora está associando aquilo que estava acontecendo naquele momento com aquilo que o profeta falou 8, 9 séculos anterior. Então, o que está acontecendo? É um cumprimento progressivo. Começou algo lá em Atos, que está tendo a sua continuidade e que vai terminar quando? Profecias futuras. Tem a ver com a última semana, que a gente chama, né, a grande tribulação. É um cumprimento parcial, começou a se cumprir, derramarei. Então, naquele momento, o Espírito Santo foi derramado sobre um pequeno grupo de pessoas, naquele instante, sobre os apóstolos. Porém, toda a carne aqui também deve ser interpretado como todo tipo de ser humano. A igreja é composta de, não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe, quer dizer, todas as raças, o evangelho vai chegar e o Espírito Santo está sendo derramado sobre todos os seres humanos de todos os países e assim por diante. E também é uma profecia que vai acontecer na nação de Israel no final da tribulação. Deus tem uma promessa dizendo que a tribulação, lembra como começou? 70 semanas estão determinadas para o seu povo para fazer expiação do pecado.
Israel está debaixo do pecado, eles rejeitaram o Messias. E Deus já profetizou, no Antigo Testamento, profetizou através de Paulo, que todo Israel vai ser salvo. E a tribulação tem essa função. Não é? Então, isso é chamado de cumprimento progressivo. Ok? Veja bem, Atos, onde termina, Atos 2, 19 e 20. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinal debaixo da terra, sangue, fogo, pavor, fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso não aconteceu. Isso foi o que Pedro não citou. Terminou ali, o Espírito Santo sendo derramado sobre eles, e parou. Por quê? Porque essa parte, né, de Atos, capítulo 2, versículo 19 a 21, tem a ver com a Apocalipse 8:12. O quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que terça parte deles escurecesse, e na sua terceira parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Entende? Começou, mas não se cumpriu, e não vai se cumprir no período da igreja. E isso ainda vai acontecer lá na tribulação. Por isso que Apocalipse vem e nos esclarece isso. Então é muito importante. E ele está ligado com o quê? O grande e glorioso dia do Senhor. O grande e glorioso dia do Senhor é glorioso por quê? Porque Deus vai revelar de maneira impressionante, difícil também, o seu poder, a sua justiça e a sua indignação contra todo tipo de pecado. E a Bíblia chama isso de glorioso dia do Senhor. As pessoas não estão perguntando hoje, por que Deus não está fazendo nada com o que está acontecendo em Angola? Por que Deus não está fazendo nada com aquilo que está acontecendo, com essas injustiças? As pessoas estão culpando Deus. Não é? Onde é que está Deus? Eles vão ver isso. Não do jeito que eles gostariam, mas do jeito que é justo, que é reto. E sempre com dose de misericórdia. Sempre. Ok? Atos, capítulo 2, versículo 21, diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um cumprimento progressivo. Hoje, se com a tua boca, né, se em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, com a boca confessares a Jesus como Senhor, o que acontece? Você vai ser salvo. Ok? Então começou ali, né, a partir de Pentecostes, está acontecendo progressivo no período da igreja, ok? Mas será consumado na tribulação, quando acontecer a conversão nacional de Israel. Israel vai entender que ele crucificou o Messias, vai se arrepender e vai clamar por socorro, porque ele vai ser atacado. E aí ele vem como rei, general, e vem socorrer o seu povo. Eles vão entender, o único que pode nos salvar veio e a gente não percebeu. Onde essa profecia é cumprida, ou onde essa profecia é repetida, lembra? Todas as profecias, ela é dada num determinado momento e ela é repetida para nos lembrar e para mostrar que Deus está conduzindo a história. O apóstolo Paulo, deixa eu ver se está lá, talvez já estava ali. Romanos, se a minha memória não me falha, 9, 10 e 11, ou pelo menos 10 e 11, nós temos um parêntese, na qual Paulo revela o coração dele, né, de ver, né, o povo de Israel naquele período rejeitando. E ele falou que se eu pudesse trocar de lugar com eles, eu trocaria. Mas aí ele começa a revelar o plano de Deus para Israel, dizendo, olha,
Israel não foi esquecido por Deus. Porque se Deus não tratar o povo de Israel, existem promessas que ele fez para Israel e não cumpriu ainda. E o nosso Deus é um Deus de palavra. E aí temos um resumo, versículos 25 a 29. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejas presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Fazia parte do plano de Deus, além de tratar com Israel como nação, tratar também com todos aqueles que não são israelitas. E ele diz, e assim, depois que terminar a plenitude dos gentios, acabar a época dos gentios, e a época dos gentios acaba quando? O arrebatamento da igreja. Porque a igreja agora, né, é um povo unido. Então, acabou a época dos gentios, agora começa uma nova época, e diz, né? Entrando, né, até que haja entrada a plenitude dos gentios, versículo 26. E assim, todo Israel será salvo. E ele cita um texto do Antigo Testamento, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Vai tirar do povo de Israel o pecado, vai perdoar o pecado da idolatria, o pecado de ter rejeitado o Messias. Está profetizado, vai acontecer. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, está escrito, não podemos confundir nação de Israel com a igreja. Quanto ao evangelho, falando daquele tempo de hoje, inclusive, né? Tempo de Paulo e tempo de agora, né? Quanto ao evangelho, eles são inimigos. Hoje, eles rejeitam o evangelho. Por vossa causa. O que significa por vossa causa? O plano de Deus para os gentios faz parte de um plano eterno. Deus deu chance durante muito tempo para Israel. Alguns foram fiéis, outros foram infiéis. Eles crucificaram o Messias, agora estão sofrendo as consequências daquele pecado. Porque Deus agora quer tratar com a igreja, com todos os povos. Mas quando terminar isso, ele vai voltar porque ele tem uma promessa que ele fez. Inclusive começando em Abraão. Então, ele diz aqui, ele diz assim, né? Versículo 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, isso é a escolha da parte de Deus, eles são amados por causa dos patriarcas. Por quê? Porque Deus prometeu que também vai salvá-los. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E aqui está o ponto. O que Deus falou, ele vai cumprir. Então ele tem promessas para Israel, algumas foram cumpridas, outras não. Tem promessas para a igreja, ele está cumprindo agora. E ele vai precisar voltar a tratar com Israel. E é por isso que nós temos, e somos literais nisso, temos um período da grande tribulação, e temos um período de 1000 anos na qual Jesus fisicamente vai reinar no planeta Terra, inclusive com vara de ferro. Não dá para interpretar isso figurativamente, porque é uma sequência de promessas literais que começa lá em Gênesis e tem que terminar em Apocalipse. O cumprimento final da profecia de Joel 32 e Atos 2, 21, Joel 32, 800 a.C. Atos, vamos colocar 37 depois de Cristo, né? Que só vai ser cumprido depois de 2000 anos. Já se passaram e ainda existem parte daquela profecia que ainda não foi cumprido. Que é essa parte que eu li de Romanos, né? Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Isso se refere a Joel 8,32. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem
salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Existe uma profecia que Jesus vai voltar, vai pisar no Monte das Oliveiras, aquilo lá vai rachar, que ele veio para socorrer o povo que está sendo invadido por todas as nações do mundo, sob a liderança do anticristo, para esmagar Israel. Isso vai ser cumprido. Porque tudo o que foi falado antes se cumpriu literalmente. Com Nabucodonosor, depois com o Império Persa, e depois com o Império Romano, e assim por diante. Se tudo aquilo é literal, isso aqui tem que ser literal também. Eu não posso separar isso, de jeito nenhum. Né? Então isso é muito importante, irmãos. Um expert em interpretação das Escrituras diz assim: por cumprimento de profecias, queremos dizer, que não é cumprido inteiramente numa época, mas sucessivamente de tempos em tempos, repetido até muitas vezes, e somente terminado com a consumação final no reino do Messias. Então nós vemos algumas profecias se cumprindo. Eu costumo chamar algumas de amostra grátis, para nos lembrar, mas existe um cumprimento completo, cabal, e ele está claro no livro de Apocalipse. Apocalipse é a última profecia em relação ao futuro. Foi dado para nós. Então, alguém ilustrou as lacunas proféticas também. Pode haver lacunas proféticas que o intérprete deve considerar. O que é lacuna profética? Uma pessoa que está recebendo uma profecia no 8º século, ela consegue ver, tá bom, os cumes, mas ela não consegue ver o que está dentro do vale. A igreja, por exemplo, é um vale. Entende? Aquele mistério que está entre a 79ª semana e a 70ª semana de Daniel. Isso é, existe uma lacuna, né, da morte do Messias até o arrebatamento, que era um mistério, foi revelado, né, por inspiração divina aos apóstolos e chegou até nós. Né? Então, essa profecia de Daniel, 70 semanas, né, estão determinadas. Está falando do quê? Ele fala sobre a primeira vinda de Jesus. Diz que Jesus vai vir, mas diz que ele vai morrer. E ele vai morrer por quê? Porque no meio tem a dispensação da igreja, que o pessoal do Antigo Testamento não sabia. Por isso que o Rômulo nos ensinou, é um mistério de Deus, revelado para nós. Não é? Mas a profecia de Daniel aponta para a segunda vinda, quando ele vai vir para libertar o seu povo, para eliminar o pecado e para reinar. Nós temos essa revelação, é o Novo Testamento. Eles não tinham. Por isso que a gente precisa estudar com cuidado. Por isso que a interpretação literal é o começo de tudo. Eu sei que eu estou correndo, mas lá, quando nós estivermos no retiro, isso vai ficar muito mais claro. Então, a preparação. Essa lacuna é a igreja. Né? Efésios chama de... Vou até colocar o texto aí, não é? Chama a dispensação do mistério. Né? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. É um mistério para as pessoas, mas estava no coração de Deus. Então, estava no coração de Deus, né, ele trabalhar com a dispensação dos gentios. Mas a profecia fala sobre a primeira vinda, sofrimento, o Messias vai ser tirado, ele avisou. E fala que ele vai voltar para purificar Israel. Então, isso faz parte de profecias.
Uma recapitulação rápida, então, dessa regra 2. As profecias devem ser entendidas em seu conjunto, em harmonia de seus ensinos. Então, nós pegamos, veja bem, pegamos a profecia de Daniel, capítulo 9, pegamos a profecia de Joel, que contém a profecia de Daniel 9 com mais explicação, mostramos o que foi cumprido em Atos, mostramos o que Paulo diz que vai acontecer, que tem a ver com Daniel, tem a ver com Joel, todo Israel vai ser salvo, e depois nós vamos completar com Apocalipse, e mostrar, né, que tem o seu conjunto. Esse conjunto nos ajuda a entender a literalidade de cada profecia. Mostra um Deus, lembra, que conduz cada segundo da história humana. Porque para se cumprir aquilo que vai ser cumprido, quando Jesus descer, rachar o Monte das Oliveiras, Deus tem que estar controlando cada mínimo tempo da história. Qual é o mínimo medida de tempo? Alguém sabe qual é? Eu não sei. Então, esse mínimo tem que acontecer, porque está ligado na história. É aquilo que eu falo, né? Até aquele cabelo que eu quero arrancar e não sai, é porque Deus que não vai cair. E o que caiu é porque é para cair. E Ele, na sua soberania, está controlando tudo isso. Ele diz, eu sou Deus. E Deus é isso. A nossa mente, nessa hora, começa a julgar Deus. Precisa tomar cuidado. Por isso, você quer se relacionar bem com Deus? Você tem que acreditar no que a Bíblia diz a respeito dele. Ele é perfeito. Eu não preciso pegar mais nenhuma outra qualidade. Deus é perfeito em tudo. Perfeito em justiça, perfeito em amor. Entende? Perfeito em punir o pecado, perfeito em ter misericórdia. Ele não peca, ele não erra, ele não é egoísta. Nada o afeta. Ele é 100% amor, 100% justiça. O Rômulo mesmo disse que nós temos limitações para harmonizar isso. E é verdade. Então, nós andamos pela fé. Deus disse, é assim. Entende? Isso é muito importante. Então, vamos relembrar rapidamente o caráter distinto de um trecho profético. A gente precisa ver se é preditivo ou se é instrutivo. A gente precisa ver se é condicional ou incondicional. A gente precisa ver se cumpriu ou se ainda será cumprida. E ainda, a gente precisa determinar se já foi cumprido. Tem que estudar a história, porque o nosso Deus é que escreveu a história passada, que a gente já sabe, e já escreveu a futura, e a futura ele já revelou algumas coisas para nós. Né? Se ainda não foi cumprida, então a gente tem que determinar para quem é. É para a igreja? É para Israel? É para o Egito? Né? É para a Babilônia? É para Roma? Está falando de quem? Está falando de Cristo? Está falando do anticristo? Está falando do falso profeta? Está falando da falsa igreja? Temos que identificar. E a Bíblia ajuda a identificar. Não é difícil, não. É só estudar, ler, né? Com a ajuda do Espírito Santo. Né? Foi antes, durante ou depois da segunda vinda? O que vai acontecer? Né? Essa profecia está falando de Jesus que já aconteceu, aquilo que está acontecendo. O que vai acontecer depois que ele vier? Qual é o foco da profecia? Profecia tem bênção, profecia tem maldição, profecia tem ensino, profecia tem repreensão, profecia tem consolação. Precisamos identificar, né? Porque foi escrita para o nosso benefício. É preciso verificar se há a possibilidade de um cumprimento progressivo. É preciso verificar se há lacunas. Opa, até aqui, agora parou, vai acontecer depois o resto. Se uma certa profecia parecer que está em desarmonia com as outras, é porque não a estamos entendendo corretamente. Deus já determinou e Ele não vai mudar o que Ele já escreveu. Então, se a gente pega duas profecias, a gente está tendo confusão
é porque nós não estamos interpretando corretamente, porque as profecias elas se harmonizam. A Bíblia não tem contradição. As profecias de Daniel se encaixam perfeitamente em Apocalipse. Daniel escrito 700 antes de Cristo, Apocalipse escrito 100 anos depois de Cristo. Quase 800 anos, se encaixa. A profecia de Daniel data com perfeição sobre a morte de Jesus. Com perfeição. Ele mostra de quando vai começar a contagem e quando vai acontecer. Impressionante. Por isso que alguns tentam encaixar a profecia de Daniel depois de fato, depois de ter acontecido. Tem gente que coloca a profecia de Daniel depois de Cristo. De tão preciso que é. Devemos reconhecer que os escritos proféticos não são de caráter sistemático. Ele vai acontecendo através da história. Não é? É necessário fazer o quê? O estudo cuidadoso, entender quando é que essa profecia foi feita a primeira vez. Eu preciso identificar. Aí a segunda, porque ele vai me trazer mais informação. Não aparece do nada uma profecia nova, não é? Para que a gente entenda corretamente. E por isso que a gente tem textos como esse de Pedro. Sabendo primeiramente isso, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Eu não posso dizer, bom, a minha interpretação. Não, você não tem a sua interpretação. Você pode dizer o seguinte, ó, a minha compreensão em relação a essa profecia que Deus deu é essa. Mas só existe uma interpretação certa. Alguém está errado quando tem duas interpretações diferentes. Não tem jeito. Né? Porque nunca, jamais, qualquer profecia, ele está falando profecia das Escrituras, é lógico, né? Foi dada por vontade humana. O homem não queria escrever essas coisas. Tem coisas aqui difícil de escrever, difícil de engolir. Tem acontecimentos aqui que a gente não quer, preferia não saber. Mas Deus diz, é importante vocês saberem, porque eu sou Deus. Não é? Mas homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Profecia, ou melhor, o que você tem de Gênesis e Apocalipse. O que é profecia? Ela pode ser preditiva e pode ser instrutiva. Então a Bíblia é um livro profético. É a boca de Deus, para mim e para você. É o livro mais importante do mundo. E tudo aquilo que o Rômulo falou de aplicação, parece que essa geração é a geração que menos quer saber de Bíblia. E saber menos de Bíblia é querer saber menos de quem? Do próprio Deus. E o diabo é esperto, porque ele arruma coisa para a gente fazer. E quando ele não arruma, a gente dá um jeito ainda de dar uma forcinha para ele. Né? Às vezes Deus quer dar folga para a gente quer correr atrás de coisas que vão ficar aqui. Tá bom. Ou melhor, está mal, mas vem o preço. Isso é muito importante. Última regra, só para passar, ela é super rápida, ela resume. As profecias devem ser analisadas à luz do seu cumprimento, quer seja passado ou futuro. Então é um resumo. Agora eu preciso ver o cumprimento da profecia. Aconteceu, não aconteceu, né? Lembrar de novo, condicional ou incondicional, o que foi cumprido, o que não foi, o que eu tenho dúvida eu vou voltar a estudar. Né? Não vou cair no erro, né, de achar que o fato de ser profecia, nossa, é muito difícil, não é importante. Se está na Bíblia, ela é tão importante quanto não matarás. É tão importante como, filhos, obedeçam os vossos pais para que tenham vida longa com qualidade. Profecia tem esse mesmo valor. Entende? Precisamos valorizar. Eu quero encerrar com uma profecia feita no primeiro século, que é para mim uma profecia progressiva, que está se cumprindo na nossa época. A minha oração é que a gente não faça parte dessa profecia como igreja local. A maioria
das igrejas, a maioria de pessoas que se dizem cristãos, segundo essa Bíblia, vão recuar, vão se tornar mundanos de novo. Sabe, porém, isso, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, a melhor palavra aí é amantes de si mesmo, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, enfatuados, e aqui é o centro da profecia, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Pessoas que se dizem amigas de Deus, mas são mais amigas dos prazeres. A igreja do nosso século, generalizando, como é que os cristãos estão vivendo? São mais amigos do prazer. Preferem o pecado. Deus sabe, pede perdão, mas continua naquela vida. Confirmação de que está falando para cristãos, supostos pelo menos, tendo forma de piedade. Tem ritual. Fala de Deus. A palavra piedade é devoção a Deus, verbal. Aquilo que Jesus falou, né? Que os lábios falam de mim, mas o coração está longe. Né? Mas tem forma de piedade. Finge bem em alguns momentos. Negando-lhes, entretanto, o poder. E se você está numa igreja assim, e se você acha que essa igreja é assim, sai daqui. Diz, foge também desse, porque contamina. Lembra aquela pergunta? Lembra do fermento? Contamina. Entende? Então, precisamos escolher bem. A nossa igreja é muito imperfeita. Tem um pecador aqui. Ontem tive que pedir perdão para minha esposa um monte de vezes. Maior vergonha do mundo. Mas eu não quero ser assim. Temos defeitos. Mas queremos obedecer. E vamos nos esforçar para isso. Para fazer parte da igreja remanescente e fiel, nós temos que fugir de igrejas e doutrinas que não zelam pela santidade progressiva. Temos que fugir. Temos que nos estimular. Não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar arrogância. Não podemos aceitar pessoas que são desobedientes aos pais. Não podemos aceitar pessoas que são desobedientes aos pastores. Se o pastor falou e é bíblico, não pode. Entende? Não pode, não podemos. Isso é pecado. Temos que... Isso é errado. Conscientiza, luta. Caiu, tá. Se arrepende, pede perdão. Mas não diz, está tudo bem, Deus entende. Ele não entende, não. E Apocalipse foi escrito para mostrar que ele não entende. Ou melhor, ele entende, mas vai lidar com aquilo. Ok? A apostasia da igreja local está se cumprindo. É progressivo. Qualquer um percebe isso. Precisamos tomar cuidado para a gente não fazer parte disso. Não é? Quero ler o que nós aprendemos, bom, o que ouvimos. Eu não aprendi, estou aprendendo. Mateus capítulo 15. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Que Deus nos livre de ser esse tipo de gente. Amém? Quero terminar com o meu texto predileto. Gostaria de, antes desse corpo tombar, poder falar isso daqui sem nenhum impedimento. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim,
mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vamos aprender um pouco mais sobre a vinda de Jesus, amém? Deus, nesse momento eu quero apenas te louvar pelo teu amor e pela tua misericórdia. Clamar por mim e por esse povo que pertence ao Senhor. Ajuda-nos a permanecermos perseverantes na fé, nas suas instruções. Não permita que a gente se acomode em nenhum pecado. Produza em nós, sempre que pecarmos, arrependimento, tristeza verdadeira por termos te ofendido, certeza do teu perdão, ânimo para levantar e prosseguir. Tudo para que Cristo seja honrado e glorificado pelo sangue que Ele verteu em nosso lugar. Amém. Aleluia. Amém. Valeu, gente.